Bom, vamos dar sequência à disciplina, tá? Eu vou gravar um vídeo agora que diz respeito à matéria que eu já postei. Então eu deixo de postar a matéria nova hoje, amanhã eu posto nova matéria e o consequente vídeo. Vamos iniciar o assunto que trata da classificação dos contratos. Poucos são os dispositivos legais, então nós estamos entrando numa matéria que ela é geralmente conceitual. Vale destacar o seguinte, nós já vimos de forma singela um pouco desse conteúdo. Nós temos um pouquinho de noção dessa classificação, uma vez que nós estudamos lá no primeiro ano do curso a classificação dos negócios jurídicos. E contrato nada mais é do que um negócio jurídico. Então, de certa forma, nós já temos uma noção, tá, dessa classificação de contratos. Galera, a primeira forma de classificar os contratos leva em consideração os seus efeitos. Então, quanto aos efeitos do contrato, nós temos contratos unilaterais, bilaterais, plurilaterais, nós temos contratos gratuitos, nós temos contratos onerosos. Os contratos onerosos podem se dividir em oneroso comutativo, oneroso aleatório, e ainda nós temos a figura dos contratos onerosos acidentalmente aleatórios. Então, antes da gente entrar nessa classificação, vale destacar que todo contrato ele é bilateral. Contrato significa avença, ajuste. Não existe contrato com uma pessoa só. Contrato envolve pelo menos a figura de duas partes. Então, essa classificação que diz respeito ao contrato ser unilateral, bilateral ou plurilateral, ela leva em consideração as obrigações assumidas e não o número de participantes do contrato, porque todo contrato pressupõe que existam pelo menos duas partes. Então, quanto aos efeitos, ou seja, quanto às obrigações assumidas, primeiro, nós temos contratos que são unilaterais. O próprio nome do Instituto já nos indica. Contrato unilateral é aquele contrato em que só uma das partes tem ônus, só uma das partes tem obrigação. O encargo recai somente em uma das partes. Então é unilateral porque só uma das partes tem obrigações. Exemplo clássico de um contrato unilateral reside na doação pura. Na doação pura, o encargo, a obrigação, ela reside somente na figura do doador. Outro exemplo de contrato unilateral, ou seja, só uma da parte tem obrigação, é o mútuo. O mútuo é um empréstimo de coisa fungível. Nós vamos estudar da mesma forma que o comodato, que é um empréstimo de coisa infungível. Então, tanto na doação pura, quanto no mútuo, quanto no comodato, só uma das partes tem obrigação, só uma das partes se obriga. Então, nesse tocante, a gente vai chamar esse contrato de contrato unilateral. Ao contrário, então, contrato bilateral é aquele contrato em que ambas as partes possuem obrigações. Exemplo clássico de um contrato bilateral, o senhor já deve ter em mente a compra e venda. Tá? Alguém tem a obrigação de entregar uma coisa e, em contrapartida, ela tem o direito de receber. Alguém vai receber essa coisa e, em contrapartida, tem a obrigação de pagar. Então, é um contrato bilateral, em que ambas as partes possuem obrigações. Duas partes possuem obrigações. Por quê? Porque existem contratos que são plurilaterais, ou seja, contratos que envolvem mais de duas partes, contratos que envolvem várias pessoas, cada uma dessas pessoas possuindo direitos e possuindo obrigações. Exemplo, contrato de sociedade, contrato de consórcio, ou contrato de sociedade em que há mais de dois sócios, cada um desses sócios é uma parte desse contrato. Vamos destacar o seguinte, aqui eu estou falando de partes, eu não estou falando de pessoas. Se cada parte no contrato possuir direitos e obrigações, nós estamos diante de um contrato plurilateral. Agora imagine a seguinte situação, um contrato de compra e venda, em que há dois vendedores e um comprador. É um contrato bilateral ou é um contrato
contrato plurilateral? É um contrato bilateral. Porque embora existam 3 pessoas nessa relação jurídica, os vendedores ocupam uma única parte nesse negócio, que são a parte de vendedor, a outra parte é o comprador. Então não vamos confundir partes com pessoas. Bilateral são contratos que mais ou 2 partes, me desculpem, têm obrigações. Plurilaterais são contratos em que mais de 2 pessoas ou mais de 2 partes assumem obrigações recíprocas. Então, o contrato pode ser unilateral, bilateral ou plurilateral. Da mesma forma que o contrato pode ser gratuito, também chamado de contrato benéfico, ou ele pode ser oneroso. Galera, contrato gratuito é aquele em que só uma das partes é que vai obter vantagem, que vai obter benefício. Exemplo clássico, a doação pura, o reconhecimento de filho. Nessas hipóteses, só uma das partes é que vai obter vantagens. Neste tipo de contrato não há contraprestação. Diferentemente dos contratos onerosos, em que ambas as partes vão obter proveito, ou seja, acarretam ônus e vantagens a ambas as partes. Um exemplo clássico de um contrato oneroso é a compra e venda. Ambas as partes vão obter proveitos. Os contratos onerosos se subdividem em comutativos, aleatórios ou acidentalmente aleatórios. Contrato oneroso comutativo é aquele contrato pelo qual as prestas, as obrigações, as vantagens, elas são antevistas no momento de se referendar o contrato. Ou seja, eu já consigo ver quais são os meus direitos e quais são as minhas obrigações antecipadamente, e o momento em que eu vou gozar desses direitos ou que eu vou me obrigar por esses direitos. Exemplo clássico, na compra e venda com pagamento à vista ou em parcelas, cuja escritura pública vai ser lavrada ao final do pagamento da última parcela. Ou seja, é um contrato oneroso comutativo. Eu já sei quando é que eu vou receber a escritura pública, eu já sei quando é que eu tenho que efetuar o pagamento. Então, de antemão, as partes já conseguem antever os seus direitos e as suas obrigações. Por outro lado, o contrato pode ser oneroso aleatório. Nos contratos onerosos aleatórios, e o próprio nome do Instituto já nos dá uma indicação do que vem a ser esse conceito, uma das partes não consegue antever a vantagem que irá perceber. É caracterizado pela incerteza por um fato futuro, imprevisível. Exemplo clássico de um contrato aleatório, tá? É o contrato de seguro. Uma das partes, no caso o beneficiário do seguro, não sabe o momento em que ele vai usufruir do seu direito. Quando é que ele vai usufruir do seu direito? Quando houver o sinistro. Quando é que vai haver o sinistro? Essa parte ela é futura, indeterminada, nós não sabemos. Então é oneroso, mas é aleatório. Da mesma forma que pode ocorrer em um contrato oneroso, ele se transformar de comutativo para aleatório. Aí nós estamos falando dos contratos acidentalmente aleatórios. Um exemplo clássico desse é a compra e venda de coisa futura, uma safra, por exemplo. Em regra, é comutativo. Eu sei quando é que eu vou pagar e quando eu vou receber pela safra. Pois, as partes podem antever os ônus e vantagens decorrentes desse contrato. Mas vamos supor a seguinte situação, que o comprador da safra tem assumido o risco da safra se perder. Então, ele se torna acidentalmente aleatório. Se ele assume esse risco, ele tem que pagar, ainda que a safra não lhe seja entregue, por fato que não pode ser oponível, tá, ao outro contratante. Uma geada ou qualquer exemplo imprevisível e inevitável da natureza. Então, ele é considerado acidentalmente aleatório. Em regra, é comutativo, mas por um fato futuro e imprevisível, ele pode ser considerado aleatório. Então, essa é a primeira classificação, que leva em consideração os efeitos do contrato. A segunda classificação
leva em consideração a formação do contrato. Então, quanto à formação do contrato, nós temos contratos que são paritários, nós temos contratos tipo e nós temos contratos de adesão. Contrato paritário é aquele contrato em que as partes estão em uma situação de igualdade, ou seja, naquela fase de negociações preliminares, as partes podem estabelecer as regras, as cláusulas desse contrato. O próprio nome do Instituto já nos indica, é um contrato paritário. As partes estão em pé de igualdade, elas discutem antecipadamente as cláusulas contratuais. Por outro lado, existem os contratos chamados contratos tipo ou contrato de massa. São aqueles cujas cláusulas elas já estão pré-redigidas, mas existem lacunas em branco para que se preencha, por exemplo, uma taxa de juros, o prazo do contrato. Então, o contrato ele já é pré-redigido, mas há espaço para preenchimento de alguns dados. Os prazos desse contrato, por exemplo. Para a maioria da doutrina, os contratos tipo são contratos de adesão em sentido estrito. Por quê? Porque em que pese existam partes a serem preenchidas, o contrato já está previamente redigido. Ok? Da mesma forma que existem os contratos de adesão. Nos contratos de adesão, a vontade de uma das partes ela está sobreposta à do outro. Ou seja, nesse contrato, um dos contratantes só tem duas opções: ou adere ou não contrata. Normalmente, esse tipo de contrato ele está estabelecido em relações de consumo. A conceituação do que vem a ser um contrato de adesão é aquela descrita no artigo 54 do Código de Defesa do Consumidor. Vale destacar que é considerada abusiva ou leonina, tá? Cláusulas que estabeleçam vantagens exacerbadas ou que coloquem o consumidor em uma condição de hipossuficiência, quando descrita em contrato de adesão. Imagine uma cláusula em que se estabeleça um foro de eleição que vai prejudicar o consumidor, ou seja, se ele quiser discutir um contrato de adesão firmado aqui em Iturama, ele teria que entrar com uma ação judicial ou no Rio Grande do Sul, por exemplo. Este tipo de cláusula, para a jurisprudência, é considerada abusiva. Tá? Então, contrato de adesão, normalmente ele é celebrado em razão de relações de consumo. A outra classificação dos contratos leva em consideração o momento da sua execução. Então, quanto ao momento da execução do contrato, nós temos contratos de execução instantânea, de execução diferida e contratos de trato sucessivo. Contrato de execução instantânea ou de execução imediata são aqueles contratos que se consumam em um único ato, aqueles que são cumpridos imediatamente, então logo haja a celebração do contrato. Exemplo, contrato de compra e venda com pagamento à vista e entrega do bem. Se imóvel pagou, entregou o bem, operou-se a transação, o contrato ele está perfeito. Ok? Ele é de execução instantânea ou diferida. Ou contrato de compra e venda de bem imóvel com lavratura de escritura pública, pagamento à vista e registro dessa escritura pública de forma imediata. É um contrato de execução instantânea, aquele que se resolve num único momento. Por outro lado, a execução do contrato ela pode ser diferida ou ela pode ser retardada. São aqueles contratos que têm que ser cumpridos em um único ato, mas em um momento futuro. Exemplo clássico de contrato de execução diferida, tá? É a compra e venda com pagamento a prazo. O contrato ele é feito imediatamente, tá? Mas a obrigação por uma das partes ela vai se dar a prazo, em um momento futuro. E existem também os contratos de trato sucessivo ou de execução continuada, ou seja, são aqueles contratos que são cumpridos através de atos sucessivos, reiterados. Um exemplo clássico de um contrato de trato sucessivo é o contrato de locação. Eu alugo um bem imóvel ou móvel, como queiram, e eu pago mensalmente, tá, por essa obrigação.
ou seja, a execução desse contrato ela se perpetua no tempo, de forma continuada. Outra classificação, leva em consideração o agente. Então, quanto ao agente, nós temos contratos personalíssimos, intuito personae, nós temos contratos impessoais, nós temos contratos individuais e nós temos contratos coletivos. Contratos personalíssimos ou intuito personae são aqueles contratos que são celebrados levando em consideração as qualidades pessoais de um dos contraentes, meus caros. Por essa razão, se eu levo em consideração ou se eu contratei determinada pessoa em razão das qualidades pessoais dele, uma característica muito importante advém do contrato personalíssimo. Ele não admite substituição. O contrato personalíssimo não pode substituir, porque ele leva em consideração a figura de um dos contratantes. Exemplo clássico: quando eu outorgo uma procuração a alguém e eu não dou a essa pessoa poderes para ela subestabelecer outrem, é um contrato personalíssimo. Eu outorguei procuração levando em consideração aquela determinada pessoa. Eu não admito que outrem venha a fazer uso dos poderes que eu outorguei. Normalmente, há casos em que a prestação do serviço ela leva em consideração a pessoa que foi contratada. Imagine que vocês me contratem como advogado. Vocês estão contratando o Ronaldo, ou seja, levando em consideração as minhas qualidades pessoais. Se não houver cláusula em contrário, eu não posso dar os poderes que me foram outorgados a uma outra pessoa, porque a contratação levou em consideração as minhas qualidades. Então é um contrato personalíssimo, intuito personae. Diferentemente dos contratos impessoais, aquele na qual é indiferente a pessoa do contratante, ou seja, desde que a prestação do serviço seja executada, eu não vou levar em consideração quem foi que executou o contrato. Não importa quem executa o contrato, porque é um contrato impessoal. Eu dei um exemplo da procuração que o senhor outorga para mim, Ronaldo, e que me veda subestabelecer outra pessoa. Agora imagine que o senhor procura o meu escritório e deu uma procuração para a minha pessoa jurídica, para a sociedade da qual eu faço parte. Aqui no meu escritório nós temos 3 sócios, eu, o Mário e o doutor Elson. Então, quando você outorga poderes para a minha sociedade, não para a minha pessoa do Ronaldo, quem é que pode te defender em uma demanda judicial? Poderão te defender eu, o Mário ou o doutor Elson, tanto faz. Então, seria um contrato que é impessoal, ok? Desde que o serviço seja executado por uma dessas pessoas, nós não vamos ter nenhuma sanção. Galera, qual que é a relevância da gente diferenciar um contrato que é personalíssimo de um contrato que é impessoal? A relevância da gente fazer essa diferenciação reside no fato de que, conforme dito a Lures, um contrato personalíssimo, ele não admite substituição. Ou seja, em caso de morte do contratante, o contrato ele é encerrado, porque outra pessoa não pode substituí-lo. Então, a morte de um contratante em um contrato personalíssimo é causa de extinção do contrato. Diferentemente dos contratos impessoais, aqueles em que, aí, qualquer que seja a pessoa, se o serviço for prestado, tá, nós vamos ter a ratificação do contrato. Nenhuma sanção vai advir. Por fim, eu quero tratar dos senhores dos contratos que são individuais e dos contratos que são coletivos. Contrato individual, as partes são individualmente consideradas, ainda que o número de contratantes seja elevado. Exemplo, na compra e venda. Quais são as partes individualizadas numa compra e venda? Comprador e vendedor, ou compradores e vendedores. Eu sei quem são o comprador ou os compradores, eu sei quem são o vendedor ou os vendedores. Diferentemente dos contratos que são coletivos. Contrato coletivo diz respeito
a grupos não individualizados, ou seja, contratos que dizem respeito a categorias, ou seja, contratos firmados entre pessoas jurídicas de direito privado, representativas de categorias profissionais, ou seja, as chamadas convenções coletivas. Imagine um sindicato de empregados e um sindicato de empregadores. Quem são as partes desse contrato? As respectivas categorias. Os empregados e os empregadores, que não estão nominados. Não está descrito a totalidade dos empregados, quem são, e não está descrito nominalmente a totalidade dos empregadores. Ok? Então são contratos coletivos que dizem respeito a categorias de pessoas. Galera, vale destacar o seguinte: nos contratos individuais, nós vamos ter direitos e obrigações para aquelas pessoas que celebraram o contrato, aquelas pessoas que ratificaram, aquelas pessoas que assinaram o contrato. Já nos contratos coletivos, nós vamos ter normas que se estendem a todas as pessoas que se enquadram em determinada categoria, ainda que essas pessoas não tenham subscrito, assinado esse contrato, ok? Então, eu deixo de postar a matéria hoje, porque esse vídeo diz respeito à matéria que eu postei na semana passada. Amanhã eu posto uma nova matéria e um novo vídeo sobre a matéria que eu vou postar amanhã. Obrigado aos senhores, até mais tarde.